O Eliezer conversou com o candidato Santiago Belisário, candidato a prefeito de Teresina, pelo Partido Unidade Popular. O Santiago Belisário declarou um patrimônio exatamente de R$ 103,65. Acompanhe. O historiador e candidato à prefeitura de Teresina pelo Partido Unidade Popular avalia o crescimento do seu nome após o início da campanha eleitoral. Olha, nossa campanha vai completar, os primeiros 15 dias nas ruas, cotidianamente, percorrendo diversos espaços da cidade, dialogando, com o nosso povo, e tem sido bem recepcionada, porque nós temos construído uma candidatura que é a cara do nosso povo, da juventude, dos trabalhadores e trabalhadoras que vivem de fato os gravíssimos problemas que nós temos que enfrentar à frente da gestão municipal, E temos demonstrado que o nosso povo, muito mais do que só ser chamado a votar, também pode estar organizado na política e construir uma política diferente, uma política que seja nossa. E a resposta tem sido construída e tem tido um retorno positivo nas ruas. Inclusive denunciando que é uma eleição que é profundamente desigual, marcada pela distância entre as possibilidades das candidaturas. Em pauta, a defesa de uma proposta que obriga os representantes políticos a utilizarem os serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente acredita que se tornar obrigatório a utilização do SUS, o orçamento que hoje não chega para resolver os gravíssimos problemas que o nosso povo enfrenta, ele vai ter que chegar, porque acredito eu que o prefeito não vai querer acordar 4 horas da manhã para conseguir marcar uma consulta com um médico especialista, não vai querer aguardar um ano para conseguir fazer uma consulta, mais de ano para conseguir fazer uma cirurgia eletiva. Então a gente acredita que isso vai ter um impacto importante, e aproxima, porque o candidato aqui, inclusive com uma discrepância salarial do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade, sem nenhum compromisso, porque não precisam dos serviços que eles façam à gestão. Santiago Belisário declarou um patrimônio total de R$ 103,65, valor destinado para despesas diárias. O candidato garante que este é o único bem que ele tem a declarar. Essa é a realidade do nosso povo, A gente não tem poupança, não sobra recurso. Tudo que a gente ganha é destinado hoje para as despesas básicas, das nossas famílias. E acho que o que eu declarei é o que a maioria do nosso povo iria declarar, Porque nós sabemos as condições em que vivemos e que hoje o salário mínimo, não, nem de longe consegue garantir o básico que uma família hoje necessita para viver com dignidade, Bom, eu vou ouvir o João, o Eliezer e o Ezequiel. Eu vou começar com o Eliezer, que fez a reportagem. Rapaz, toda vez que se dá publicidade à declaração de patrimônio de um candidato, sempre tem polêmica. Nesse caso aí não chega a R$ 104, Eliezer. E aí? Pois é, Douglas. Quando a declaração é muito alta, chama atenção. Quando é muito baixa, também. Mas é importante dizer que existem candidatos que não declararam nenhum bem, porque não tem nada porque não tem nada no seu nome. Chama a atenção porque nós estamos falando de pessoas que se propõem a percorrer a cidade, que se propõem a colocar ideias de transformação. Toda campanha exige uma estrutura, um empenho, um custeio mínimo. E aí, de repente, alguém declara um patrimônio muito baixo. E isso acaba realmente chamando a atenção pelo fato de gerar uma pergunta: como uma pessoa dessa consegue se manter numa campanha, como um candidato desse pensa em se viabilizar com um patrimônio tão reduzido? Por mais que se tenha expectativa de fundo eleitoral, e o Unidade Popular não tem expectativas em relação a fundo eleitoral para se manter, então tudo isso fica aí no imaginário popular. As pessoas tentam entender como é possível um partido, um candidato, contar com um valor praticamente irrisório. Ô João Magalhães, o LS tocou no ponto aí que é o fundo partidário. A UP não tem fundo partidário. Então, quer dizer, por mais simples que seja a campanha, por mais franciscana que seja a campanha, mas tem que, como disse o LS, tem que ter ali um básico para poder rodar a campanha, rodar esses dias de campanha eleitoral, João. Exatamente, é muito comum, inclusive, nesses pequenos partidos, haver ali todo mundo, uma vaquinha, como se chama, algum apoiador.
algum apoiador patrocina ali uns cartazes, uns panfletos, e por isso que as campanhas dos pequenos partidos, ela realmente é franciscana, né? Enquanto a gente tem muito candidato aí que percorre a cidade toda, que gasta milhares de reais com combustível, locação de veículos, contratação de assessorias de comunicação, contabilidade, jurídico, você tem, obviamente, candidaturas franciscanas que realmente não possuem recurso, muitas vezes sequer para elaborar um material de campanha, algo bem mais profissional. Agora, quando a gente fala de patrimônio dos candidatos, é importante que o eleitor sempre faça uma comparação com o estilo de vida, com o padrão de vida do candidato. Não há nenhum problema, obviamente, em nenhum candidato ter um patrimônio de 50, de 100 reais, de 50 mil ou até de 50 milhões. Cada um, obviamente, tem a sua vida privada e a sua situação financeira. O que a gente precisa estar de olho é quando o cidadão tem um padrão de vida que não corresponde com o que ele declara, né? Eu avalio que é muito grave, por exemplo, alguém que tem um padrão de vida muito elevado, que já tem muitos mandatos, declarar que tem um patrimônio de 6 mil reais. Aí sim, é algo que a população precisa ficar de olho, né? Porque não casa muito com a realidade. Uma pessoa tem um determinado mandato, tem uma remuneração de 18, de 20 mil reais e declarar um patrimônio de 6 mil reais, como é o caso, né, de um parlamentar aqui em Teresina. Então, eu diria que quando a gente fala de patrimônio, o ideal é que o eleitor veja a declaração de bens e compare com o padrão de vida, porque se casar com a realidade, tudo bem. A gente sabe que para alguns, né, realmente há um patrimônio de 50 mil, 50 milhões de reais, há outros que andam longe disso. Agora, o que a gente não pode entender como normal é alguém que tem um político que tem um padrão de vida elevadíssimo e na hora de declarar o bem, declara que tem 5 mil reais ou que não tem nenhum bem. Ezequiel, a questão aí é a seguinte, eu acho pouco, né? Eu vou ser sincero, acho pouco. Mas realmente, o Santiago Belisário é um estudante, né? História, não é de família tradicional, nunca herdou nada, ele é um batalhador, né? É um batalhador, tá se formando em história, vai dar aula, tá construindo a vida dele, começando a construir a vida dele. É um estudante, né? É um estudante, família de hábitos simples, vida simples. Mas eu ainda acho pouco. Mas tudo bem, casa mais. Agora, nenhum vereador de mandato, por mais pobre que ele seja, né, por menor que seja o patrimônio dele, antes de entrar na política, quanto é que é o salário de vereador hoje? Quase 19 mil, só o salário. Vamos arredondar com alguns benefícios para 20 mil. Não, o vereador entrou na Câmara, então ele passou 4 anos recebendo no mínimo 20 mil reais. No mínimo, 20 mil reais. Né? E aí chega como disse o João Magalhães, chega lá na declaração, diz que tem 6 mil de patrimônio. Isso é incompatível só com o salário deles. E muitos mudam até de vida durante a campanha, montou a empresa, ganha não sei o que e tal. Não tem lógica, Ezequiel. É como o João disse, o eleitor, rapaz, não pode. Esses pequenos detalhes precisam ser observados pelo eleitor. Exatamente, Douglas. Eu até ia citar no caso, né? Porque por conta dessa parlamentar, aqui na cidade de Teresina declarou esse mais de 6 mil reais ali mais ou menos, né? De bens, sendo que ela recebeu durante esses 4 anos 20 mil reais mensais. E você declarar 6 mil reais é um pouco assim estranho em razão disso. Por conta que você está declarando essa quantidade de bens, mas as outras coisas que você possui, cadê nesse exato momento, né? Mas se tratando exatamente do Santiago Belisário, é por conta justamente disso, são partidos menores, partidos que não possuem participação no fundo eleitoral, e em razão disso necessitam dessa colaboração, dessa ajuda dos seus aliados, dos seus eleitores, para que possam fazer aquelas famosas vaquinhas e outras contribuições para que possam se manter durante agora a campanha eleitoral. É um processo difícil, é um processo árduo, porque a gente está ali com 30 e poucos dias de campanha eleitoral ainda, que ainda vão acontecer, e aí você vai ainda percorrer a cidade de Teresina de várias maneiras, você vai conversar com a população e também distribuir aquela questão dos santinhos e outros cartazes, e você declarar um bem de R$103, é um pouco difícil de você saber como é que vai chegar com força até o dia 6 de outubro, mas aí é a realidade do candidato Santiago Belisário e também do próprio Unidade Popular, que devemos respeitar, e claro, ele também é um dos candidatos a prefeito aqui de Teresina que tem ideias para demonstrar para a cidade, e ele também fala a questão das minorias e outras ideologias da Unidade Popular aqui na cidade.